nós vamos procurar deixar o Espírito Santo nos levar para este lugar, aonde Ele é Senhor, aonde Ele é tudo, em todos. Amém? Versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Qual foi a vocação? Ser um. A vocação que Deus me chamou você, é para a unidade do corpo, é para ser um no corpo. Mas o nosso orgulho, queridos, nos separa desse lugar. A gente pensa, porque é mão, não precisa do olho. Porque é perna, não precisa da orelha. A vocação que Ele nos chamou é para ser um, é para participar de um corpo. Olha aqui, versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse jogo está me deixando chateado. Vou tirar ele para fora. Esse dedinho aqui, ó, não aguento mais esse dedinho. Vocês estão entendendo a palavra? Suportando-nos uns aos outros em amor. Não é apenas suportar, é suportar em amor, é amando. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe o que é isso? Procurando guardar. Eu preciso dele. Ele é chato, mas eu preciso dele. Eu não vou ficar sem ele. Vocês entendem? Vínculo da paz. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito. Não é isso que vai nos separar. Vamos ter livre acesso ao Espírito. Deixa o Espírito se mover, deixa o Espírito tocar através de mim, através de você, através da nossa oração. O Espírito se movendo em nós, no corpo, alcançando o corpo, curando o corpo, restaurando vidas. Irmãos, quando essa unidade for verdadeira, a pessoa entra doente e sai sarada. Porque o Espírito se move em uma paz tão profunda que a doença não resiste, que o problema vai embora e Jesus é glorificado. Versículo 4: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo. Não dá, irmãos, não tem duas igrejas. A igreja A, a igreja B, só tem uma única, comprada pelo mesmo sangue, derramado na cruz. O Espírito chamou, o Espírito trouxe cada um para o lugar do corpo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É esse, um só batismo, é o batismo no nome do Senhor, é o batismo do Espírito Santo, é um só. Assim que nós entendemos a vocação, o Espírito nos convulsionou, nos chamou e nos colocou no lugar, e Ele se move em nossas vidas, Ele se move em nosso coração. É um só batismo, um só Senhor de todas as coisas, um só Deus. Não existe um Deus para cada nação, é um só Deus para todas as nações, é um só Deus para todas as famílias.
Este é o entendimento, queridos. Versículo 6: ouça a Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Pare aqui, pense sobre esse versículo, leia com cuidado, leia o que ele está dizendo. Ouça a Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Irmãos, esta é a natureza do chamado, a vocação. Eu não fui chamado para ser só, eu fui chamado para fazer parte. E para fazer parte, irmãos, quando eu tenho esse entendimento, eu coopero através da oração, buscando o conhecimento de Deus, para que eu não atrapalhe, para que eu não seja um problema no corpo, irmãos. Porque quando falta entendimento em mim, eu posso ferir o corpo, eu posso machucar o corpo, porque falta sabedoria no meu coração. Quando falta sabedoria em mim, quando eu não entendo a vocação do meu chamado, eu posso fazer tantas coisas que vai perturbar o corpo de Cristo. E se eu não entender isso, eu não estou cooperando para o crescimento, mas para o atraso. Irmãos, todas as vezes que uma parte do nosso corpo está doente, você não trabalha bem. Pode ser um dedinho, aquele dedinho que você jogou uma pedra, igual o pastor Paulo esses dias. Filho, não vai ficar bem, você deveria aqui na frente mancando. Porque um dedinho. Se um do corpo está ferido, o corpo todo sente. Não está escrito isso na palavra? Todo sentem a dor. A Cristina veio aqui na frente, a gente não sente a dor. Nós não sentimos a aflição, como nós queríamos tocar com a nossa mão. Mas a mão de Cristo está na nossa mão. A palavra de Deus está na nossa oração. E é orando uns pelos outros que nós seremos sarados. Oremos. Se você entende o teu chamado, a tua vocação, ore. Ore todos os dias pela Ana Cristina. Ore pelo pastor Vale. Ore por aquele que está doente. Ore por aquele que precisa. Lembre dele e diz: eu me coloco no seu lugar, meu irmão, porque eu sei que você está sofrendo, eu sei da tua dor. Chorar com os que choram, e cantar com os que cantam, é a vocação da igreja, irmãos. É a nossa vocação. Nós somos chamados para sentir, porque um corpo sente, sente ou não sente? Então, não fique alheio. Entenda qual a razão do teu chamado. Você foi chamado para suportar, em amor, a carga e levar a carga uns dos outros, seja o que for. Nós não abandonamos, nós não deixamos para trás, nós estamos juntos e vamos caminhar com esse entendimento. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha isso, ele subiu. E essa não também, que antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Irmãos, qual o entendimento? O entendimento da palavra de Deus. Cristo, Ele nos chamou, nos capacitou com os dons espíritos, nos capacitou com esse entendimento para a gente saber que tipo de unidade que Ele quer da gente. Mas não foi só isso.
Ele nos deu dons. Ele nos capacitou com os dons. E o dom que Ele deu para você não deu para mim. O dom que você tem, o irmão não tem. E nós precisamos um do outro para compartilhar vida através daquilo que recebemos. Aquilo que você faz, aquilo que Deus te deu, é o teu dom. E você compartilha com os seus irmãos. Ele capacitou com dons de amar, dons de compartilhar, dons de trazer uma palavra, de dividir o que você é. Se eu não estou fazendo isso, eu estou devedor, porque eu recebi. Eu recebi para compartilhar. Eu recebi para doar, não é para mim. Eu não sou dono dos dons que eu recebi. Você também não é. Os dons que Deus te deu, seja qual for, compartilhe com o corpo de Cristo. Muitas pessoas ficam pensando assim: mas eu não sei fazer nada na igreja. Mas, irmãos, o entendimento não é fazer nada na igreja. O entendimento é o que você faz em Cristo, seja na tua casa, seja com alguém que trabalha com você, seja com alguém na rua. Você compartilhar o que você tem, você falar do amor de Deus, você falar daquilo que você é, Cristo. Você está compartilhando do que você recebeu. Então aqui, meus amados, então diz aqui no versículo 8, né? Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Fala da vitória completa de Cristo na cruz. Satanás tentou de todas as maneiras impedir que Cristo vencesse, mas ele venceu. Ele venceu na cruz. Quando ele disse: está consumado, a obra foi terminada. E se não bastasse, ele deixou uma equipe com dons. Ele deixou uma equipe de obreiros, de líderes, com dons. E esses dons foram espalhados por toda a igreja. E todos participam. E todos fazem parte do corpo. E você lê o livro de Atos. Nós começamos a estudar o livro de Atos aqui na igreja. O livro de Atos fala que eles tinham tudo em comum. E eles repartiam entre si o que eles tinham recebido. E ninguém tinha falta de nada. Vocês estão seguindo aqui a mensagem? Não está difícil? Estão conseguindo, irmãos? Ninguém tinha falta de nada, porque repartiam tudo. Repartiam o que eram, repartiam o que tinham recebido, coisas físicas, coisas espirituais, e ninguém tinha falta de nada. Quando fala nada, é porque é nada. Todos tinham. Todos conheciam quem era Jesus. Todos sabiam. Todos tinham entendimento. Todos tinham paz. Versículo 9. Olha isso, ele subiu. Que é? Senão também que tinha descido as partes mais baixas da terra. Isto fala do Senhor Jesus, que desceu ao mundo pecador, que desceu no nível dos homens, que desceu nas trevas onde nós morávamos, onde nós habitávamos sem Deus, sem Jesus, perdido no meio das trevas. Ele veio. Ele veio nos buscar, nos restaurar, nos colocar no lugar de filhos e filhas de Deus, com dons espirituais. O dom do Espírito está em você.
Saiba disso e procure agir dentro desse entendimento. Pare na tua oração: Senhor, que dom eu tenho? O que eu faço para glorificar o teu nome? Pare na tua oração, peça a Jesus te mostrar o que você é, o que você tem, o que você carrega, porque já está em você. Versículo 10: aquele que padeceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas estas coisas. Ele desceu. Se ele tivesse ficado aqui, isso não seria verdade, não teria esse cumprimento, mas como ele foi, ele deixou o Espírito Santo entre nós. Houve no capítulo 2 de Atos o derramar do Espírito Santo sobre todas as línguas, sobre todo o povo. Todos receberam os dons. A igreja tem o dom, a igreja participa dos dons espirituais. Versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, olha bem, ele capacitou a igreja de uma forma tão poderosa. Eu não tenho todo o ensino que vocês precisam, mas ele deu uma outra parte para outra pessoa. Eu vou até aqui, mas tem outros muito mais profundos do que eu. Tem outros mais profundos do que aquele outro. E o Senhor foi liberando os dons, a profundidade da palavra. Um entende até certo ponto, o outro vai mais longe, mais profundo, e traz para a igreja conhecimento. E quando a igreja ouve esses irmãos, esses homens capacitados pelo Espírito Santo, eles recebem entendimento, recebem crescimento, recebem maturidade, recebem firmeza em Deus. Uma igreja, irmãos, gerada na palavra, ela não se desvia. Uma igreja que tem profundidade na palavra, o ensino da palavra, ela não vai em ventos de doutrina para lá para cá, não. Ela sabe, e nós vamos entrar nesse assunto aqui agora, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, o homem perfeito, à medida da estatura completa. Irmãos, esses ensinos, eles precisam nos levar a um ponto central. O ensino da palavra de Deus precisa fazer você olhar para o modelo Cristo, olhar para Cristo e ser semelhante a Ele. Para Deus não interessa outro, para Deus só interessa o Filho, o Cristo. E a palavra me leva a crescer de tal maneira que eu fique semelhante a Ele, que eu fique mais parecido com Ele. Vocês entendem, amados? Ah, mas isso não é fácil, pastor. Não é fácil se não ouvir a palavra. Não é fácil se não buscar entendimento na palavra. Se ficar assim isolado, não vai crescer. Se não tiver interesse em se alimentar da palavra, não cresce, não entende e não vive. Então esse versículo, amados, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda. Irmãos, esse versículo ele fala da ingenuidade da criança
E muitas vezes nós somos assim. Falta tanto entendimento, tanto conhecimento. Meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulentamente. Criança enganada pela astúcia dos homens. Então, o menino ingênuo é ingênuo. Começa qualquer coisa, porque ele não tem maturidade, ele não tem profundidade. Qualquer coisa o engana. É por isso, amados, que a palavra de Deus, em Gálatas 4, fala que todo tempo que o herdeiro é menino, ele está sob tutores, porque o pai não libera ele. Tem um guardião com ele. Enquanto a gente é menino, nós não podemos andar só. Nós não podemos fazer algo só. O pai não confia. Mas quando a gente tem maturidade, ele libera, ele traz. Porque ele sabe que daí nós já podemos fazer com ele algo. Para que não sejamos. Então, amados, todos esses que foram apresentados no versículo 11 são capacitados para fazer o menino ser homem, para fazer o menino crescer, para ele deixar de ser menino. Só o conhecimento da palavra de Deus faz o homem crescer, faz deixar de ser menino. Muitas vezes tem 40, 50 anos, é um garoto. Não cresceu no entendimento. Age como uma criança. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Ele deseja o nosso crescimento como um pai. Que pai não deseja o crescimento do seu filho? Todo pai quer ver o filho grande, dominando, vencendo. Assim é o nosso Deus. Tanto é, amados, que Ele preparou tudo isso. Todos estes apóstolos, doutores, mestres, pastores, evangelistas,